Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a primeira rodada do Brasileirão Série A 2023. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer um resumo do que aconteceu nessa rodada, com os meus comentários, as minhas análises e curiosidades desta primeira rodada. Beleza? Então vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor estrangeiro, meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui pela abertura, né? O atual campeão brasileiro, Palmeiras, venceu em casa o Cuiabá por 2-1. Curiosidade, Palmeiras chutou mais do que o Cuiabá. O Palmeiras teve mais posse de bola, não muito mais. Achei até que o Palmeiras teria muito mais posse de bola. Não teve tanto mais posse de bola assim. Mas acertou mais passes, teve seu treinador expulso. Mas acabou vencendo o time que chutou mais e teve mais posse de bola. Então, a gente vai começar a perceber quem é que vence mais. O que tem mais posse de bola ou menos posse de bola. O que chuta mais ou o que chuta menos. Nesse caso, acabou o Palmeiras, que chutou mais e teve um pouquinho mais de posse de bola, vencendo a partida. Vamos lá para a segunda partida, que foi entre, aqui, América Mineiro e Fluminense. Vitória do Fluminense fora de casa por 3-0. Aí a gente pega aqui, quem foi que venceu? Venceu quem chutou mais em direção ao gol. Quem chutou mais em direção ao gol? O Fluminense. Quem teve mais posse de bola? O Fluminense. Quem acertou mais passes? O Fluminense. Então, posse de bola, passes e mais chutes certeiros em direção ao gol deram a vitória ao Fluminense. Então, como no jogo do Palmeiras, quem chutou mais certo, teve mais posse de bola, venceu o jogo. No caso, América Mineiro e Fluminense, exatamente a mesma coisa. Continuando, vamos ver se tem alguma mudança. Botafogo e São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Botafogo do meu amigo Souza Júnior. Fala, Souza Júnior. Botafogo venceu o São Paulo por 2-1. Aqui já acontece diferente. Quem teve mais posse de bola? O São Paulo. Quem chutou mais em direção ao gol? São Paulo. Quem acertou mais passes? São Paulo. Mas quem venceu foi o time que chutou menos em direção ao gol, apenas 3 vezes. Quem teve uma posse de bola de 30% apenas. E quem errou mais passes. É complicado quando você olha para a estatística, né? Porque o treinador vai falar, porra, chutei mais, tive mais posse de bola, todos os números a meu favor, mas pequei, no caso do São Paulo, na bola aérea. Então, nesse caso, para curiosidade apenas, não nenhuma crítica ou nada, simplesmente curiosidade, venceu o time que teve menos posse de bola, o time que chutou menos e o time que errou mais passes. Mas nos passes certos, que foram as bolas jogadas dentro da área, o Botafogo levou vantagem. Então, até o prezado momento, estamos aí 2-1 para o time que
teve mais a posse de bola, chutou mais em direção ao gol. Então, até esse momento, quem comandou a partida venceu 2 vezes. E quem foi mais reativo, 1 vez. Vamos lá para Bragantino e Bahia. 2-1 Bragantino em cima do Bahia. Nesse caso aqui, o Bragantino chutou mais em direção ao gol, teve mais posse de bola, e apesar de errar muito passe, o Bragantino errou menos que o Bahia. Ou seja, venceu o time que teve mais posse de bola, venceu o time que chutou mais em direção ao gol e venceu o time que acertou mais passes. Então, até o presente momento, 3-1 para os times que proporam mais o jogo. Vamos colocar assim, propor o jogo e ser reativo. Vamos aqui para Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense e Goiás. Vamos lá, vamos aqui para os números. Bom, aqui está mais ou menos. Por quê? O Atlético Paranaense venceu por 2-0, mas o Atlético Paranaense chutou mais em direção ao gol. Apesar do jogo ter tido muito poucos chutes a gol, muito pouco, para 90 minutos, 100 minutos de jogo, ter 5 chutes em direção ao gol dos 2 times é muito pouco. Não foi um futebol legal. Então, o Atlético Paranaense chutou mais do que o Goiás em direção ao gol, só que o Atlético Paranaense teve menos posse de bola e o Atlético Paranaense errou mais passes. O Atlético Paranaense teve menos posse de bola e errou mais passes que o Goiás. O Atlético Paranaense ficou ali no meio termo, né? Mas acabou o Atlético Paranaense, você olhando em relação a um futebol reativo e um futebol propositivo, o futebol do Atlético Paranaense foi mais reativo, por causa da posse de bola que foi inferior e dos passes que errou mais. Então, até o prezado momento, 6 jogos que a gente falou aqui, né? 6 jogos, deixa eu pegar, 1, 2, 3, 4, 5 jogos, tá 3-2 para os times que proporam o jogo. Vamos lá para o único empate. Isso aí é uma curiosidade que a gente vai falar daqui a pouco. Tivemos aí Fortaleza Internacional 1-1. O único empate da rodada. Você pega aqui os números. Chutes a gol, em direção ao gol, 6-6. Posse de bola, um pouco mais do Internacional, 53-47. Passes certos, muito parecido, 80-79. Ou seja, foi um jogo, em relação a números, muito parelho. Se você pegar o número total de chutes, foi o dobro, um pouquinho mais do que o dobro do Fortaleza. Fortaleza chutou muito, mas em direção ao gol só foi 6. Então, os chutes do Fortaleza não foram muito precisos. De 24 você acerta 6 no gol, não foi um chute muito preciso. Do Internacional ele acertou a metade. Dos 11 que ele chutou, 6 foram em direção ao gol. Então, o Internacional teve um pouco mais de posse de bola, o Fortaleza teve mais chute, e precisão nos passes, igual. Tá aí, talvez, a explicação do porquê teve empate. Lógico, teve aí a falta de pontaria do Fortaleza, teve o goleiro do Internacional fazendo grandes intervenções, mas você pega pelos números frios, né? Os números são sempre frios. Você dá para entender o porquê do empate. Continuando aqui, vamos para Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 0. Nesse aqui, acabou o quê? O time que chutou menos em direção ao gol, apenas 3 vezes. O Atlético chutou 10. O time que teve menos posse de bola, o Vasco teve 25% de posse de bola. E o time que errou mais passes, que foi o Vasco, que não chegou nem a 70%, acabou vencendo por 2-1. Então o time que teve posse de bola, propôs o jogo, chutou mais, mas não foi eficiente nas conclusões, acabou perdendo para o time que foi mais eficiente. O Vasco em 10 minutos fez 2 gols e depois se defendeu o tempo inteiro e acabou se defendendo bem.
que conseguiu levar a vitória, ou trazer a vitória aqui para o Rio de Janeiro. Então, o time que se defendeu foi um time mais reativo, apesar que quando o Vasco faz os 2 gols, o Vasco não foi reativo. O Vasco foi propositivo. O Vasco foi reativo depois que fez os 2 gols. Então, você tem que tomar cuidado nessa análise, né? Porque quando o Vasco estava 2-0, até fazer os 2-0, o Vasco foi propositivo. Ficou reativo depois que fez os 2-0. Mas vamos colocar o Vasco ali como reativo pelos números, tá? Mas tem essa observação. Então, como é que tá? Em 7 jogos, os times que proporam o jogo 3 vezes ganharam, e os times que foram mais reativos ganharam. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um jogo foi o empate do Fortaleza. Então, tá 3-3 entre propor e ser reativo e o empate. Vamos aqui para Corinthians e Cruzeiro. Corinthians 2, Cruzeiro 1. Vamos aqui. Corinthians chutou mais em direção ao gol 7 vezes contra 2 do Cruzeiro. O Corinthians não teve a posse de bola. A posse de bola foi do Cruzeiro. E o Cruzeiro acertou mais passes do que o Corinthians. Ou seja, o time que venceu também não propôs o jogo. O time que venceu também errou mais passes. O time que venceu apenas chutou mais certo. E isso faz diferença. Você chutar mais certo faz diferença. Não adianta você ter a posse de bola, acertar muitos passes, mas na hora de chutar, você não acerta com precisão. Mas ganhou o time que foi mais reativo, que deu mais a bola para o adversário. Então, muda o placar. Quem propôs o jogo? 3. Quem foi mais reativo? 4. E o empate ali de Fortaleza e Internacional. Vamos aqui para Flamengo e Curitiba. Flamengo chutou mais em direção ao gol. Flamengo teve mais a posse de bola. Flamengo acertou mais passes, ou seja, venceu o time que propôs mais o jogo, que ficou mais com a bola, que acertou mais passes, que chutou mais certo em direção ao gol. Então empata 4-4. Quem propôs e quem foi mais reativo, 4-4, e o empate ficou mais ou menos dentro dos números ali de Fortaleza e Internacional. E a última partida, Grêmio e Santos. Tá 4-4. Vamos ver o desempate. Quem chutou mais? O Grêmio chutou mais em direção ao gol, mais certeiro, 6 vezes. Quem teve mais posse de bola? O Santos. Quem acertou mais passes? O Santos. Nesse caso, o time que acertou mais passes, o time que teve mais posse de bola, não foi o time que acertou mais em direção ao gol. Quem acertou mais em direção ao gol foi o Grêmio, que acabou vencendo por 1-0. Ainda teve um pênalti perdido pelo Luizito Soares. Então, vence o time que foi mais preciso, mas teve mais erros de passe e não teve a posse de bola. Então, eu coloco o Grêmio como um time mais reativo. Ou seja, termina a primeira rodada com o time que propôs o jogo, ganhando 4 vezes. O empate de Fortaleza e Internacional, ficou os números bem parecidos. E nessa primeira rodada, quem foi mais reativo, quem não ficou com a bola, foi quem venceu. 5-4 para os times mais reativos. Interessante esses números. Agora vamos aqui para a classificação. Bom, dos 10 jogos, 9 teve um vencedor. E apenas um deu empate, que foi Fortaleza e Internacional. Isso é interessante. Tivemos 9 times vencendo. Isso que é a metade. Outro detalhe interessante. Nunca
no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né? Os 4 clubes do Rio venceram na primeira rodada. Nunca foi a primeira vez. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, os 4 vencendo na primeira rodada do futebol brasileiro. Interessante. Vamos lá. Os times que subiram. Grêmio venceu. Cruzeiro perdeu. Bahia perdeu. E qual foi o outro que subiu? O Vasco da Gama venceu. Então, dos times que subiram, 2 venceram e 2 perderam. Das SAFs, né? Vamos colocar aí SAF. O Bragantino tem ali uma situação ali também com o Red Bull, né? Então vamos colocar o Bragantino também. Vamos colocar Bragantino, Cruzeiro, Bahia e Vasco da Gama. Vasco, que é SAF, venceu. O Bragantino venceu. O Bahia perdeu e o Cruzeiro perdeu. Ou seja, colocando o Bragantino, fica 2-2. Se tirar o Bragantino dessa SAF, ser só os 3, Cruzeiro, Bahia e Vasco da Gama, apenas o Vasco da Gama, com a 777, que venceu na rodada. O Grupo City perdeu e o time do Ronaldo Fofômetro também perdeu. É outra curiosidade. Tivemos aí um número muito bom de gols e não tivemos 0-0. Não tivemos nenhum 0-0. Então a primeira rodada ficou caracterizada por uma rodada em busca da vitória. 9 vitórias e 1 empate. Com isso, a classificação na primeira rodada tem Fluminense, líder do campeonato, com 3 pontos, 3 gols, mas está na frente do Flamengo, que também tem 3 pontos, 3 gols, e saldo de 3, se eu não estiver enganado, pelo número de cartões amarelos. O Fluminense, eu acho que tomou menos cartões amarelos do que o Flamengo. Então o Fluminense na primeira colocação com 3 pontos e o Flamengo na segunda colocação com 3 pontos. O Atlético Paranaense está na terceira colocação também com 3 pontos, mas com saldo 2. O Palmeiras está na quarta colocação com 3 pontos e com saldo 1. Na quinta colocação temos o Botafogo com 3 pontos e saldo 1. Os números todos iguais ao Palmeiras, mas provavelmente o Botafogo também deve ter tomado mais cartões que o Botafogo, que o Palmeiras. O negócio é que o Palmeiras teve um cartão vermelho, né, cara? O treinador foi expulso. Então, sinceramente, eu não sei qual é o critério aí de desempate. Sinceramente, eu não sei qual é o critério de desempate aí, porque o Palmeiras teve um jogador expulso, né? Mas aqui na tabela está o Botafogo na quinta colocação, com os mesmos números do Palmeiras. O Bragantino, a mesma coisa, com os mesmos números de Palmeiras e Botafogo, com 3 pontos, 2 gols a favor, um gol contra, saldo de 1. O Corinthians, exatamente a mesma coisa, 3 pontos, é lógico, 2 gols a favor, um gol contra, saldo de 1. Então, quinto colocado Botafogo, sexto colocado Bragantino, sétimo colocado Corinthians. O oitavo colocado é o Vasco da Gama, porque também ganhou de 2-1. O maior placar, o placar que mais aconteceu nessa rodada foi 2-1. Com os mesmos números. O Grêmio na nona colocação com saldo 1, tá? Porque ganhou apenas de 1-0. O Internacional com 1 ponto na 10ª colocação, porque empatou. O Fortaleza também com 1 ponto na 11ª colocação. E da 12ª até a 20ª colocação, os times que perderam, que não somaram nenhum ponto. Cruzeiro na 13ª colocação, São Paulo na 14ª, na 15ª Atlético Mineiro, na 16ª Cuiabá. E na zona de rebaixamento, o Santos na 17ª, o Goiás na 18ª, o América Mineiro na 19ª e o Coritiba
na lanterna do futebol brasileiro. Então, muitas curiosidades nesta primeira rodada do Brasileirão 2023. Um grande abraço, até mais e aguardem os próximos vídeos. Fui!